Casaca, 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 casaca. A turma é boa, é mesmo da fusaca. Vasco, Vasco, Vasco! Legal, vamos então acompanhar as duas escalações, começando pelo Vasco. O Vasco vem a campo com Everton no gol número 1. São 3 zagueiros, Henrique 3, Fabiano 4, Daniel número 7. O ala pela direita, o Thiago Maciel número 2. Meio campo com o Igor 19, Coutinho 5, Júnior 8, Petkovic número 10. O ala pela esquerda é o Diego com a número 6. E o único atacante é o Anderson com a 9. O técnico é o Joel Santana. Banco de reservas do Vasco está aí, ó. Você vê Renan, Claudemir, Gomes, Chiquinho, Rubens, Rafael e Marco Brito. São jogadores à disposição do técnico Joel Santana. Vamos confirmar também o Atlético Paranaense, que briga pelo título e pode sair hoje daqui campeão. Diego número 1, também são 3 zagueiros. Marinho 4, Rogério Correia 3, Marcão número 5, Raulen, o ala pela direita número 2, Fabiano 8 no meio campo, Alan Bahia 7, Fernandinho 10, o ala pela esquerda é o Ivan número 6 e o ataque tem o Washington, o artilheiro isolado no campeonato com 33 gols e Denis Marques com a número 11. O técnico é o Levir Coupe que tem os seguintes jogadores no banco: Kleber, Igor, Davi, Pingo, William, Moraes e o Anderson Aquino. Trio de arbitragem é pernambucano para essa partida. Wilson Souza de Mendonça apita o jogo. Seus assistentes, o Eric Bartolomeu Bandeira e o Luciano José Coelho Cruz. Lembrando que o Wilson Souza de Mendonça é do quadro da FIFA. Aliás, temos que ter realmente hoje um árbitro dos melhores do Brasil, porque o jogo é importante para os dois lados. O Vasco brigando para não ser rebaixado, basta uma vitória. O Atlético querendo o título e a vitória é muito importante. O Atlético Paranaense, Aidan, tem 2 times cariocas aí pela frente, né? Vai ter o Vasco hoje, na última rodada, o Botafogo em casa. Lucas, Guilherme. O zagueiro Henrique está com a gente aqui no Premier. Henrique, o Vasco faz hoje um jogo decisivo e a torcida do Vasco agora grita o nome dele. Henrique, é um jogo decisivo para o Vasco, vencendo, sai desta zona de rebaixamento, permanece na primeira divisão. O empate está sendo considerado também um bom resultado. O que é que interessa ao Vasco? Somente a vitória. Sabemos da dificuldade, passamos o campeonato todo e hoje mais do que nunca temos que conquistar a vitória de qualquer jeito. A equipe do Vasco trabalhou durante a semana sem pensar em empate, aqui não existe empate. Estamos dentro da nossa casa, diante dos torcedores, temos que demonstrar para eles o que é a camisa do Vasco. Vamos vencer se Deus quiser. Alguma marcação especial em cima do Washington, do Denis Marques? Vamos marcar os 11 dele, todos eles. Tem que marcar todo mundo, até porque, como o Aidan não falou, né? O Atlético Paranaense hoje tem o melhor time, o melhor conjunto do Brasil, não é isso, Aidan? Torcedor do Vasco agora gritando o nome do Petkovic, aí um dos destaques do campeonato, Washington, o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Sem dúvida que o Atlético Paranaense conta hoje com os gols do Washington para tentar sair campeão daqui. O Vasco precisando da vitória para fugir do rebaixamento. Vamos lá então, tudo pronto para a bola rolar aqui em São Januário. Vai autorizar o início da partida o Wilson Souza de Mendonça, ele apita o início do jogo. Tá valendo, começa o jogo. Bola vem com o Vasco, Petkovic, primeira movimentação do Vasco. Jogou com o Fabiano, tentou a progressão pela direita, ficou difícil, era o Thiago Maciel que estava por ali. Lateral favorece a equipe do Vasco. Vasco com uma postura querendo ir para cima, hein? Vamos ver. Thiago Maciel pela direita, já puxou o ataque do Vasco pelo meio, invadiu a área, tentou o drible e caiu. O Wilson Souza de Mendonça mandou seguir. O Vasco tenta recuperar a posse de bola no campo de ataque. E a falta favorece o Vasco logo no início, a pressão vascaína. Estamos revendo o lance. Achei que o Thiago Maciel se jogou na área. O que você acha, hein, Aidan? Eu acho que não houve nada. Ele se jogou já, ele já tinha perdido a bola, ele não ia conseguir mesmo o domínio da bola. Ele se jogou, não houve o pênalti, mas houve a falta que o Petkovic vai bater agora. Dali é bom pro Petkovic, hein? Discussão agora ali no meio da área entre o Rogério Correia e o Anderson.
E o Wilson Souza de Mendonça chamou os dois jogadores para acalmar os ânimos, porque, olha, temos agora 1 minuto de jogo, né? Já começou a 1000 por hora o jogo aqui em São Januário. 3 jogadores posicionados à barreira. Chegando o quarto agora, Petkovic toma uma boa distância para fazer a cobrança. Ele bate muito bem na bola, vai o Petkovic, pé direito, bateu no canto, pegou Diego. Boa defesa do goleiro do Atlético. E claro que nós vamos ficar de olho no jogo entre São Caetano e Santos, né? Que é um jogo também importantíssimo aqui para as pretensões do Atlético. Vamos lá, para a cobrança. Rauley levantou, bola com efeito, passou na boca do gol. E teve desvio ainda, hein? Escanteio, mais um pro Atlético. O Everton, Lucas, é o 5º goleiro que está jogando pelo Vasco neste Campeonato Brasileiro. 23 anos, revelado pelo Volta Redonda. Já jogaram Fábio, Cássio, Tadite, Márcio e agora Everton. O Cássio fraturou a mão, né? Então não tem como condições de jogo. E o Fábio já voltou, já fez as pazes com o clube, mas ainda não é dessa vez que ele está retornando à equipe titular, não. Está treinando à parte o Fábio. Levantamento na grande área, Everton, tranquilo, faz a defesa. Lembrando para você que o Atlético joga por uma vitória aqui, um empate entre São Caetano e Santos para ser o campeão, hein? E a gente vai ficar de olho também nesse jogo que é importantíssimo. Falta favorece o Vasco. O Vasco que não sabe o que é vencer há 6 rodadas, né? Desde o dia 27 de outubro, quando venceu o Coritiba, jogando em Curitiba, com o gol do Petkovic de pênalti. O Atlético Paranaense, Lucas, está invicto a 6 jogos, nos últimos 6 jogos, 5 vitórias e 1 empate. Aliás, o Atlético aí, a falta em cima do Fernandinho, que realmente aconteceu. E o Atlético, que é dono da maior invencibilidade do Campeonato Brasileiro, ficou 18 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro, o Atlético, né? Olha o Denis Marques, olha o Denis Marques pro Washington, invadiu, pode fazer, bateu, defendeu o Everton, Washington de novo, pra fora! Incrível a chance do Atlético Paranaense aos 4 minutos. Bola rolada do Denis Marques para o Washington. Daí a repetição para você. Tinha tudo para fazer o primeiro gol do jogo e não conseguiu. 2 vezes o Washington. Na primeira, o Everton defendeu. Na segunda, foi para fora. Que oportunidade. Um buraco na defesa do Vasco, hein, Aidaron? E isso com 3 zagueiros, o que prova que esse esquema de 3 zagueiros ele tem que ser muito bem treinado para dar certo. O Washington ficou livre, os zagueiros do Vasco bateram cabeça, o Denis Marques encontrou o Washington livre e ele não fez um gol por puro azar. O Vasco deu muita sorte nesse lance. O artilheiro do Campeonato Brasileiro perde uma chance incrível agora de fazer o primeiro gol do jogo. Olha o lance de novo, ó, por outro ângulo para você, olha o Everton no primeiro momento. Com uma grande defesa, depois a bola para fora. No mínimo mostrou que tem muita estrela o goleiro Everton, que está estreando hoje pelo Vasco, né? Mas fez uma ótima defesa, porque o Washington bateu com força. É um centroavante que sabe fazer gol, sabe finalizar ali na cara do goleiro. E o goleiro Everton fez uma boa defesa. O Vasco que não vence aqui em São Januário desde a 35ª rodada, né? Quando derrotou o Figueirense por 1-0. Aquele jogo em que o Robson Luiz marcou o único gol da partida. Depois foram 3 jogos aqui com 3 empates contra a Ponte, São Paulo e Juventude, né? Já se movimentou o Júnior pedindo bola. Thiago Maciel vem para a jogada individual. Prendeu bola, Fabiano vem na marcação. Ele jogou para o Júnior, bem pertinho da linha de fundo. O toque de novo para o Thiago Maciel. Tocou mais atrás, olha o Vasco chegando com perigo. Pode pintar o cruzamento. Aí o jogador caiu. O Coutinho caiu, ficou pedindo a falta. E o árbitro mais uma vez não deu. Olha agora o Wilson Souza de Mendonça se enroscando com o jogador do Vasco. Ele caiu por cima do jogador do Vasco, hein? Do Thiago Maciel. Incrível agora que o Wilson Souza de Mendonça, ele correu sem olhar. Ele caiu por cima do jogador do Vasco. Ele atropelou o Thiago Maciel, Lucas. Impressionante. Atropelou e depois caiu, né? E a falta em cima do Washington, a gente está revendo o lance. Achou que houve falta aí, Aidaron?
Vamos ver de novo o lance e vamos comprovar mais uma vez que foi pênalti. Foi pênalti a favor do Vasco. Que já estava dentro da área o Coutinho, né? Que o juiz Wilson Souza de Mendonça, juiz do qual eu não gosto, eu acho um juiz fraco tecnicamente, que gosta de acomodar, de contemporizar, não deu. Já está devendo ao Vasco. Você, Aidon, e a diretoria do Vasco também. A diretoria não gostou do sorteio em que caiu o Wilson Souza de Mendonça. E o Aidon está falando aqui, tecnicamente deixa a desejar o árbitro, né? Ele gosta de contemporizar lance polêmico, ele prefere não dar. Como ele não tinha absoluta certeza do pênalti, preferiu não dar quando houve o pênalti. Foi claro o pênalti para o Vasco. Olha aí a repetição, o Wilson Souza de Mendonça, ele chegou por cima, atropelou o Thiago Maciel, caiu depois e continuou. Olha a cara do Thiago Maciel depois que o Wilson Souza de Mendonça atropelou, passou por cima dele. Na verdade, o árbitro pernambucano, que é do quadro da FIFA, ele não viu o Thiago, né? Quando ele saiu correndo, ele viu o Thiago na frente dele. Foi falta dele, talvez, para cartão amarelo. É verdade. Rui Guilherme. Bem, Lucas, em 44 rodadas, o Vasco já utilizou e nunca repetiu um mesmo time. Para que você tenha uma ideia, 42 jogadores já foram utilizados pelo Vasco neste Campeonato Brasileiro. Só no ataque, 11 jogadores diferentes. Aí fica complicado, né? Por isso que o Vasco está hoje vivendo essa situação. 6 jogos sem saber o que é vencer no Campeonato Brasileiro. E o Vasco, que não era considerado... Depois, faltando 5, 6 rodadas, não era considerado um time ameaçado de rebaixamento, mas foi se tornando um time cada vez mais ameaçado de rebaixamento por causa da sequência aí de atropelos, né, no campeonato. Anderson. Tentou o drible, o Anderson, bola ficou de graça com o Atlético, com o Rogério Correia. Rogério Correia, que foi campeão brasileiro pelo Atlético Paranaense em 2001, né? O Atlético, na verdade, busca o bicampeonato jogando aqui em São Januário. São Januário que nunca viu um outro time que não fosse o Vasco da volta olímpica comemorar um título, né? Vamos ver se essa tarde vai ser de momento histórico do futebol brasileiro. Vamos ver. E vem o Atlético. Marcão tentou, marcação chegou. Melhor para o Júnior, já liga rapidamente pela direita o Thiago Maciel, vai embora com a bola dominada, tem o Anderson na frente pedindo, Thiago Maciel dominou, faz o levantamento na direção do Petkovic, domina, prende, tá dentro da área, olha o Petkovic, encarou a marcação, passou, drible entre as pernas do jogador do Atlético, só que ele adiantou demais o lance, olha aí para você curtir de novo. Ele adiantou demais e chegou com tudo o Fabiano para cortar, para afastar o perigo. Deu azar o Petkovic, mas a habilidade dele é um espetáculo à parte nos jogos do Vasco. Realmente sensacional o drible que ele deu azar que ele adiantou demais. Petkovic vai conseguindo aí ser o melhor jogador do futebol do Rio de Janeiro, né? E está na seleção do campeonato. No meio-campo, o Petkovic. É verdade, olha, realmente o comparecimento aqui, a presença de público é boa do torcedor do Atlético, evidentemente que não do jeito que o Atlético queria, por estar disputando o título e poder ser campeão hoje aqui, né? Mas é boa a presença. Vai o Petkovic para a cobrança da falta, vai levantar na grande área, levantou, Washington foi quem tirou de cabeça. Thiago Maciel, Júnior domina pelo lado direito, cruzamento, é bom no toque, a bola passou! Bola passou na boca do gol, que chance teve o Vasco agora. Ô Lucas, pelo estatuto do torcedor, o clube visitante tem que dar 10% do total que se coloca para que seja vendido. Se o Vasco colocou 15 mil, 10% são 1.500 ingressos. Só que o Vasco alega que naquele local ali não cabem 1.500 ingressos para que os torcedores possam ficar confortavelmente onde estão ali no reservado que foi destinado ao visitante. Na verdade, o Vasco disponibilizou 1.000 ingressos porque ele não contou as sociais. Na verdade, são 10 mil ingressos de arquibancada com 5 mil ingressos nas sociais do Vasco. Então, na verdade, o Eurico Miranda contou 10% de 10 mil que são os ingressos disponibilizados na arquibancada, sem contar com as sociais do Vasco. Você falava do público, o Vasco em São Januário tem um dos piores públicos do campeonato, média de 2.493. O pior público foi Vasco e Figueirense, com 739. Muito perigosa a falta, hein? Tá ali posicionado o Fernandinho.
Tem ali também o Ivan, o Washington bate bem na bola também. Olha aí, foi empurrado o Fabiano, ele está tentando chegar junto ali na barreira. Foi empurrado, o Washington também pega bem, hein? Pé direito, o Washington rasteiro, o Everton soltou, depois defendeu. E o goleiro reserva, Lucas, o camisa número 12, é o Renan, que veio do Madureira. O Everton tem 23 anos, começou no Volta Redonda e disputou, no caso, o Campeonato Carioca pela Portuguesa. O Atlético Paranaense que está invicto a 6 jogos desde a 38ª rodada, quando perdeu para o Goiás em Goiânia por 2-0, né? Os últimos 6 jogos foram 5 vitórias e 1 empate do Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro. O Atlético é dono da maior invencibilidade do campeonato até agora, 18 partidas invicto. Esse ano o Vasco não mantém a tradição de bons resultados, né, em São Januário. Esse ano o Vasco disputou 25 jogos em casa com 10 vitórias, 6 empates e 9 derrotas. Foram 19 jogos e apenas 6 vitórias, né? 5 empates e 8 derrotas no Campeonato Brasileiro. Mas o time do Santos é um time muito bom também, muito bem treinado pelo Vanderlei e também um time determinado a ser campeão. Quer dizer, não está tão fácil assim para o Atlético Paranaense, tanto que o Santos já está vencendo de 1-0. E você viu a cotovelada que o Petkovic levou, ele até sorriu depois, porque o que o Petkovic vem sendo marcado nesse jogo é impressionante, hein? Não está conseguindo respirar, o Alan Bahia está colado nele. O técnico Levir Coupe, que não é bobo nem nada, sabe que o time do Vasco hoje é basicamente o Petkovic. Se o placar eletrônico tivesse escrito Petkovic versus Atlético Paranaense, estava certo. E olha, tem um bom resultado para o Vasco, hein? O Botafogo está perdendo no Caio Martins em Niterói para o Corinthians. 1-0 Corinthians. Olha o Pet, chegou pela esquerda. Ainda conseguiu tocar, mas aí a bola não chegou para o Diego. Petkovic mais uma vez tentando infernizar a defesa do Atlético. Então Corinthians 1, Botafogo 0, hein? E esse resultado é muito bom para o Vasco. Só falta o Vasco mesmo fazer a parte dele. Porque também se o Vasco vencer hoje aqui, já não importa qualquer outro resultado. Marcão, falta. Agora, Lucas, o drible por baixo das pernas que o Tete deu agora no Alan Bahia. Tomara que a gente possa repetir esse lance que foi belíssimo. Por isso que a torcida do Vasco está gritando o nome dele com toda a razão. Olha aí de novo, ó. Tá complicado marcar o Petkovic, hein? Tá complicado marcar o Petkovic. Mas é o Atlético quem tem uma cobrança de falta muito perigosa pelo lado esquerdo. Vamos para a cobrança, muita movimentação dentro da área. O levantamento é bom, desvio de cabeça, a bola vai para fora. Marcão chegou, cabeceou para fora, perdendo uma boa oportunidade. Possui realmente um retrospecto muito ruim o Atlético Paranaense, no geral, inclusive contra o Vasco, né? Foram 17 jogos e o Atlético só venceu 3 vezes em 17 jogos no geral. Contra o Vasco, foram 3 vitórias somente. Inclusive uma esse ano, né? 2-0 no primeiro turno do Campeonato Brasileiro desse ano. Vamos nos aproximando já de 40 minutos do primeiro tempo. Continua 0-0, jogo nervoso, jogo decisivo aqui em São Januário. E olha, São Januário cheio como há muito não se via, hein? Com certeza mais de 8 mil pagantes hoje temos aqui. Eu diria até mais de 10 mil. Os melhores públicos aqui, Lucas, coincidência ou não, 5.305 para 2 jogos. Vasco e Paysandu e Vasco e Curitiba. Então hoje realmente o torcedor do Vasco comparecendo, sabe da importância da sua presença hoje aqui, o torcedor do Vasco, para fugir do rebaixamento. Para que o assinante tenha uma ideia da diferença, né? 1 minuto, vamos até 46. A diferença no Brasileiro, por exemplo, do ano passado. O Vasco jogou 17 vezes aqui em São Januário. Foram 10 vitórias, 5 empates e somente 2 derrotas do Vasco no Brasileiro do ano passado. Esse ano já são 8 derrotas só no Campeonato Brasileiro, 9 derrotas no total. Olha o Vasco chegando, chute cruzado, a bola vai para fora. Foi o Coutinho, hein? Chegou tentando driblar, olha aí a repetição do lance. Como ele invadiu a grande área, a finalização que foi ruim. Foi desarmado, mesmo assim a sobra do Petkovic, jogou mais atrás com o Igor.
Sai para o jogo. Thiago Maciel girou, vai driblando, pouca objetividade no Thiago Maciel, acabou ficando sem a bola. Fabiano. Opa, o Fabiano segurou ali as pernas do Thiago Maciel bem aqui na minha frente, né? E o Thiago Maciel ficou caído, sentindo. E um princípio de confusão ali do Fabiano com os jogadores do Vasco. E o Fabiano discutindo com o outro Fabiano. Fabiano do Vasco, zagueiro, com o Fabiano do Atlético. Olha aí a repetição, ó, como ele caiu. E aí aconteceu toda aquela confusão. Bom, termina o primeiro tempo aqui em São Januário. 0 para o Vasco, 0 para o Atlético Paranaense. Rui Guilherme, Bruno Cortes. Deixa eu ver aqui o técnico Joel Santana. Joel, o Vasco com dificuldade, o Atlético marca muito, né? E nós marcamos também. Eu acho que de oportunidade, eu acho que a gente teve mais um pouquinho. Mas o jogo é assim mesmo, disputado. Pode modificar a equipe? Precisa melhorar, Joel. Força de ataque. Pode modificar no segundo tempo? Vou pensar. Vamos lá, vai começar o segundo tempo aqui em São Januário. Vai dar a saída do Atlético, tá valendo. Começa o segundo tempo. Washington. Já deixadinha pelo meio campo, a bola chega no Fabiano. As duas equipes precisando da vitória do Fernandinho. Vai se deslocando o Fernandinho. Invadiu a grande área, bonito lance. Quando ele bateu para fora, pediu ainda o desvio. Thiago Maciel. Puxou o ataque do Vasco para o meio. Aí falta o pé esquerdo para bater, né? Ele não bate de pé esquerdo e ele puxa para o meio e fica difícil, ele fica meio torto ali. Mal tem o direito, né? Ainda vai puxar para o pé esquerdo, realmente fica difícil. Fica mais complicado. Fernandinho. Passou o Fernandinho. Ainda o Fernandinho, linda jogada individual. Se aproximou da grande área, vai bater, pé direito, bateu. O Washington pegou a sobra, bateu para fora. Incrível a chance que teve o Washington de novo. Ele se desespera com o gol perdido. Numa linda jogada individual do Fernandinho, foi levando o time do Vasco todo. Aí chegou batendo, deu certo que a bola tocou nele e sobrou limpa para o Washington, que girou e mandou para fora. Tudo isso aos 4 minutos do segundo tempo. Que lance eletrizante, hein, Aideno? A gente não sabia se o Fernandinho ia começar como ala pela direita ou se ele ia começar no meio por causa da ausência do Jadson, mas ele está no meio e ele realmente é um coringa, ele joga em qualquer posição ali. Olha o Washington pro Denis Marques, dominou, clareou, bateu o pé direito no canto, salvou Everton! Linda defesa no cantinho do goleiro do Vasco. Com o Denis Marques batendo, começa pressionando e muito o Atlético nesse segundo tempo. E o Everton salvou uma bola dificílima. Olha a repetição. Desviou nele e saiu. Bola chega de novo na esquerda. Vem o Vasco. Agora tem o Marco Brito e tem o Anderson. Tem mais uma opção de ataque o Vasco. Bola chegou para o Marco Brito, rolou para o Anderson. Prendeu o Petkovic de primeira. Bola passou com perigo. Só acompanhou o Diego. É um jogo eletrizante, um jogo movimentadíssimo aqui em São Januário do segundo tempo. E a torcida do Vasco volta a crescer. Precisa empurrar o time. Você viu de novo como a bola vinha com efeito, passou pertinho ali, né? Diego acompanhou por precaução, mas a bola foi perto. Levantamento na grande área, a bola passou por todo mundo. Resultado ruim para o Atlético Paranaense até aqui, porque vai chegando a 86 pontos o Santos. E o Atlético, olha a chance do Vasco, olha a chance do Vasco. Anderson dominou, tá na área, bateu para fora. Inacreditável agora o Anderson, a chance que ele teve no segundo tempo aos 9 minutos. Botou na frente, tinha tudo para fazer. E aí, pé direito, bateu e bateu muito fora, ainda teve desvio, né? Levou 300 anos para chutar e perdeu o gol. Realmente lamentável, Anderson. Gente batendo com o pé direito e a bola para fora. Pingo domina. Tentou cruzamento para o Washington. Muito marcado o Washington. Bola sobra na esquerda, limpa para o Petkovic. Vai embora com a bola dominada. Tentou o drible, perdeu o equilíbrio o Petkovic, rolou para o Marco Brito, devolução no Pet. Tentou o toque de primeira, era para o Coutinho. Melhor para o Marcão.
Aí a briga na corrida, né? O Marcão vai levando vantagem. Na pura disposição, o Marcão conseguiu jogar na frente. Denis Marques. Matou no peito. Tem o Fernandinho pedindo bola para ele. Fernandinho domina, prende, rolou. Boa bola pro Ivan. Tá dentro da área. Olha o Atlético chegando no cruzamento. Denis Marques ajeitou. Fernandinho na perna direita. Prendeu demais. Rolou mais atrás. Pingo bateu para fora. 3-0 para o Santos. Para cima do São Caetano. O Santos vai aplicando o gol do Basílio. E o Santos vai aplicando quase uma goleada, né? 3-0. Vai ganhando moral, hein? Com esse empate aqui. O Santos vai ganhando moral nessa reta final de Campeonato Brasileiro em busca do título. Mas claro que o Atlético Paranaense pode ganhar o jogo aqui e aí só dependeria dele na próxima rodada. De qualquer maneira, a gente já pode dizer o seguinte pro assinante. Hoje não sai o campeão brasileiro, não. Lucas. Olha, cartão amarelo agora. Vamos lá, vamos à informação. Vai sair o Fabiano, número 4 no Vasco, para a entrada do Gomes, que tem a número 14. Mas o Vasco, evidentemente, vencendo hoje aqui, se o Vasco vencer hoje aqui, já fica praticamente livre do rebaixamento. E aí o Santos jogaria contra uma equipe que não precisaria tanto assim da vitória. Vamos ver, tem muita coisa ainda. Vamos chegando a 21 minutos. É só prognóstico até agora que a gente está falando aqui. Petkovic preparado para fazer a cobrança, levantou na grande área na segunda trave, toque de cabeça! Gol! É do Vasco! Henrique de cabeça! Subiu na segunda trave aos 21 minutos! Segundo tempo de jogo, o Vasco sai na frente aqui em São Januário. Henrique de cabeça, 1 para o Vasco, 0 para o Atlético Paranaense. Aidano André Mota, esse gol é muito importante, Aidano. Um gol de oportunismo do Henrique, mas a extraordinária técnica do Petkovic, que botou a bola na cabeça do zagueiro do Vasco. Naquela bola assim, faz, meu filho, olha aí. E aí o Henrique fez 1-0. E agora é pro desespero tomar conta do Atlético Paranaense, que chegou aqui a São Januário quase campeão brasileiro. E nesse momento está quase vice-campeão brasileiro. É verdade, como as coisas mudam no futebol, né? Porque 1-0 pro Vasco, 22 o segundo tempo. E o Santos agradece mais ainda. Porque a gente pode dizer o seguinte, ó, o Atlético Paranaense perdendo hoje aqui. Se o Santos empatar contra o Vasco na última rodada e o Atlético Paranaense também empatar, o campeão é o Santos, né? E o detalhe, Lucas, que o Henrique marcou o terceiro gol dele na competição. Henrique não marcava desde 19 de setembro contra o Botafogo e o primeiro gol de cabeça que ele marca nesta Série A. E esse foi o 13º, desculpa, Lucas, 13º gol de cabeça que o Atlético sofre no Brasileiro. A informação do Rui Guilherme e do Bruno Cortes. O Rui Guilherme sempre acompanhando as coisas do Vasco. Bruno Cortes acompanhando direto as coisas do Atlético Paranaense. E olha, gol importantíssimo esse que fez o Vasco, hein? Vai se livrando, o Vasco vai chegando a 54 pontos. 54 pontos, ainda não já dá para dizer que o Vasco está se livrando do rebaixamento, né? Essa vitória tira o Vasco de qualquer possibilidade de rebaixamento. Se continuar esse resultado, o Vasco está mantido na Série A no ano que vem. E olha o Vasco chegando de novo. Qual o perigo? Thiago Maciel pela direita. Levantou na grande área. Anderson ajeitou, Marco Brito bateu, bola desviou. Salvou o goleiro Diego. No Atlético vem aí Moraes, jogador revelado nas categorias de base do Vasco. Aliás, o Moraes declarava essa semana que ele conhece muito bem aqui os atalhos de São Januário, sabe muito bem da importância que é jogar aqui em São Januário, a importância para o torcedor do Vasco é jogar aqui. E olha o Petkovic, soltou bola para o Marco Brito, dominou, prendeu, rolou, olha a chance, a bola vai para fora. Que chance perdeu o Igor com a número 19. Premier Esportes do Campeonato Brasileiro. Chegamos a 24 minutos, tempo vai passando, o torcedor do Atlético vai ficando cada vez mais tenso, mais nervoso e vai soltando o grito, o torcedor do Vasco aqui em São Januário. E o Atlético nesse momento em colapso no jogo. Já era pro Vasco ter feito o segundo gol, teve duas chances, uma com o Marco Brito, outra com o Igor.
Inclusive, se o Igor deixa a bola passar, a bola é no pé do Petkovic, na marca do pênalti, mas ele não podia ver isso, normal. E o Vasco muito melhor no jogo agora e o Atlético vivendo um momento de absoluta turbulência. E o Moraes, camisa 17, já está em campo, entrou no lugar do Alan Bahia, camisa número 7. A alteração já aconteceu, hein? Primeira participação do Moraes tentando o toque, mas ele perdeu. O Anderson ajeitou, Petkovic na entrada da área, rolou na esquerda pro Diego, dominou, encarou a marcação, prendeu, vai tentar levar, ainda ele, Fabiano. Acabou travando. Thiago Maciel. São 2 jogadores na marcação e aí a bola saiu, só tiro de meta. O Pet deu pro Marco Brito a bola, pediu para ele devolver na frente de primeiro, o Marco Brito não deu e levou uma bronca do Pet com toda a razão. Olha a repetição do gol do Henrique, ó. Invasão de gol de cabeça. Invasão de torcedor, hein, Lucas? E agora o torcedor está invadindo para abraçar o Petkovic. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. 14.540 torcedores, a presença de público aqui, hein? Realmente um belíssimo público. É só lamentar, o torcedor do Vasco deve pensar nisso, é lamentar essa festa toda, esse público todo, para um jogo que vale sair do rebaixamento e não brigar pelo título, né? Como evidentemente queria o torcedor do Vasco. E a renda R$ 101.780. Outra vez o Davi vai tocando bola na equipe do Atlético, tentando achar o espaço, não consegue. Se fecha bem na defesa o Vasco, olha o cruzamento na direção do Washington. Melhor para o Henrique. E aí o Anderson chegou afastando e sem querer ele armou o contra-ataque. Olha que contra-ataque perigoso. Marco Brito soltou pro Claudemir. Vai fazer na saída do goleiro. Ele caiu e não conseguiu o equilíbrio necessário para bater pro gol. Impressionante como ele foi rápido para armar esse contra-ataque, hein? Faltou cacuete de atacante, né? Porque ele chegou bem na bola, podia proteger a bola para tentar sofrer o pênalti ou chutar pro gol. Tinha umas 40 coisas para fazer, ele não fez nada, caiu simplesmente e desperdiçou o ataque do Vasco. E a gente viu de novo o lance. E olha, méritos também pro Marco Brito. Ótimo passe na hora certinha para ele. E no primeiro tempo quem caiu foi o Fabiano. Porque não tá criando jogada nenhuma, limita-se a fazer chuveirinho para a área, tentando achar o Washington e mais nada. Fernandinho, ótimo toque, tá valendo, toque por fora ali, para fora. Uma grande oportunidade do Atlético Paranaense, hein? E não tinha impedimento no lance, não. Com 39 minutos do segundo tempo, o Atlético chegou com perigo. Olha aí, ó, como não havia impedimento, tinha um zagueiro do Vasco ali no meio, na entrada da área, dando condição. O toque acabou indo para fora. O Petkovic com toda a experiência. Vai levar uma semana para fazer essa cobrança de escanteio, né? Olha aí, você vê o céu com nuvens bastante carregadas, né? E os refletores já acesos aqui em São Januário. Petkovic ajeitou, leva um grande tempo aí para fazer a cobrança o Pet. Torcida pedindo ao Pet para ficar, hein? Cobrança do Petkovic. Boa saída do goleiro Diego. A torcida gritava o nome do Petkovic, principalmente aqui das sociais, Lucas, e gritava: Pet, fica. E inclusive tem informação de que o Cruzeiro estava interessado, né, no passe do Petkovic, mas houve uma conversa da diretoria do Cruzeiro com o procurador do jogador e não houve um acordo. Segundo a diretoria do Cruzeiro, eles pediram alto demais, né? O procurador pediu alto demais, o Petkovic está pedindo muito alto para trocar o Vasco pelo Cruzeiro. Segundo informações, o Pet diz que só sai do Rio de Janeiro para o exterior, a não ser que a proposta aqui no Brasil seja também muito boa. Do contrário, ele quer permanecer no Rio. Ele teria pedido R$400 mil por mês ao Cruzeiro enfim, de rendimentos mensais, né? 400 mil reais. A torcida que compareceu, a torcida do Vasco que compareceu em grande número, não vai se arrependendo não, hein?
Realmente o Vasco vai conseguir uma grande vitória. Depois de 6 jogos sem conseguir vencer, vai vencendo o líder do campeonato, que vai deixar de ser líder nessa rodada, né? Olha o Denis Marques batendo. Olha aí, ó, de novo para você, ó. Ele devolveu, mas realmente estava impedido o jogador do Atlético. E o Atlético Paranaense não consegue quebrar o tabu, né, de nunca ter vencido o Vasco jogando em São Januário. E sobretudo jogou muito mal, sentiu falta do Jadson e teve uma atuação para ser esquecida hoje o Atlético Paranaense. O Washington teve uma única chance que perdeu de maneira bizonha. O Fernandinho discretíssimo, teve um começo de um tempo ali meio mais ou menos e tudo, deu uma melhoradinha, mas também não fez nada demais. Realmente o Atlético, conforme eu disse, se empatar será um desses acasos do futebol, que não merece. E o Vasco vai se livrando do rebaixamento, hein? De uma vez por todas, o Vasco chega a 54 pontos. E aí, ufa, né? O torcedor vai gritar aliviado aí, porque vai fugindo do rebaixamento. Quanto mais com as derrotas até aqui do Botafogo. O Botafogo vai perdendo, né? E o Flamengo vai só empatando. O Flamengo vai chegando a 51 pontos. O Botafogo vai ficando com 50. 47,5. Olha o Moraes chegando. Vem o Atlético. Ainda quer o golzinho de empate o Atlético Paranaense no final, hein? Bola tocada pro Moraes. Preparou. Vem na perna direita, ele toca na frente pro Davi, na linha de fundo, cruzamento, Everton, é dele. Consegue fazer a defesa o Everton, vai acabar o jogo aqui em São Januário. Wilson Souza de Mendonça vai apitar o final do jogo a qualquer momento. Bola recuada pro goleiro Diego, vai acabar, termina o jogo aqui em São Januário. 1 para o Vasco, 0 para o Atlético Paranaense. O Vasco livre do rebaixamento. O Guilherme Bruno Cortes. Vamos ouvir aqui o Henrique falar sobre o jogo. Trabalho feito aí, fomos dedicados nessa partida. Deus mais um ano me abençoou. Eu tive a oportunidade de mostrar meu trabalho. Esse trabalho junto com todos os nossos companheiros. Esse viado não pode sacanear a gente a semana toda. Isso é para mostrar que a gente tem condições de ficar no Vasco. Você garantiu, Henrique, você garantiu pra gente que o Vasco... O Atlético comprou champanhe, o Atlético comprou bacalhau, comprou o caralho. A imprensa toda contra a gente. E nós trabalhamos aí à vontade. Bruno, vamos ouvir aqui o Petkovic falando sobre o jogo. Todo maior tempo vaiando do que apoiando. Quando apoiaram, a gente respondeu. Vasco se superou, Pet. Acho que sim, acho que sim. Nós fizemos um bom jogo, correndo 90 minutos sério, sem brincadeira nenhuma, tentando, acreditando que temos que ganhar hoje e não deixar para o último jogo. E valeu o esforço nosso. Ô, Pet, o que você pode falar sobre a torcida que chegou e gritou o seu nome aqui em São Januário? Todo mundo sabe que eu gosto muito do Rio, considero o Rio minha segunda casa. Então agora que encerrar o campeonato pra gente, não corre mais risco de rebaixamento. Já posso, o maior procurador pode começar já negociações tanto com o Vasco, se quiser, ou com outro time. Vou ver aqui um dos últimos jogadores do Atlético Paranaense a deixar o gramado, o Raul. O que faltou para o Atlético conseguir um resultado melhor, pelo menos um empate aqui hoje? Deixa eu ver aqui o goleiro Everton do Vasco, que foi o 5º goleiro neste Campeonato Brasileiro. Não levou gol, teve uma missão difícil, né? Diante do Atlético do Paraná. Vamos ouvir aqui o Everton falando. E o Washington que devidamente vencido esse desafio. Atlético Paranaense. E graças a Deus ele não conseguiu fazer o gol e a gente saiu com a vitória. Ô Everton, o que você sentiu nesse momento decisivo do campeonato? Você entrou, era o Cássio se machucou, você vem numa partida decisiva e o Vasco se mantém na Série A do campeonato. A gente, durante a semana aí, falaram muito em Fábio, coisa e tal. Eu tava aí, procurei trabalhar mesmo assim com o boato do Fábio jogar e me deram a oportunidade. Aí procurei defender a equipe do Vasco da melhor forma possível e graças a Deus saímos com a vitória. Em São Januário, Vasco e Atlético Paranaense. Caso de disputa de título, caso de polícia, caso para os repórteres Tino Marcos e Regis Rezin. O garçom, seu Sebastião, de 78 anos, sabe como servir os semelhantes. Torcer, brincar, respeitar o direito dos outros, que o nosso também será respeitado. Não é o caso do motorista seu Moisés, nem dos passageiros dele.
Ônibus em fuga da ocorrência, do estrago que antes havia causado em outro carro, mas alcançado pelo sargento Teixeira. Abandona a traseira em costa, Moisés. Eu determinei que ele parasse de imediato e que o colega procedesse com ele até a delegacia. Enquanto isso, empurrãozinho também era o assunto do Tino Marcos com o Washington. Esperava mais gente do Atlético Paranaense, o pessoal não chegou. De repente não chegou, esperava até mais gente, mas... Para evitar confronto com os vascaínos fora do estádio antes do jogo, a Polícia Militar estacionou na Avenida Brasil os ônibus com os torcedores do Atlético Paranaense. Viajamos 14 horas para vir aqui passar uma vergonha dessa. Ingressos a R$15 cada um estavam dando direito apenas de se aproximar do radinho no primeiro tempo. Mas ouvir direito... São Caetano 1-0. Nem pensar. O gol tinha sido do Santos, que acabou vencendo por 3-0. A Polícia Militar não tinha condições de dar segurança para os torcedores, por isso segurou os ônibus na Avenida Brasil? Regi, depois que nós fechamos os portões do São Januário, ficaram aproximadamente 10 mil pessoas do lado de fora, revoltadas, querendo entrar. Eu jamais poria a vida de alguém em risco, ainda mais de um turista vindo de fora, tomar uma atitude dessa, antiprofissional, de trazer 1.200 pessoas no meio de 10 mil pessoas enfurecidas querendo entrar no estádio. Se tivesse chegado antes do jogo começar, entre 3h30 e 4 horas, seria uma catástrofe. Eles iam se matar do lado de fora. Um jogo desse tamanho, dessa proporção, teria que ter sido feito no Maracanã. Só com a presença de muitos policiais foi possível a entrada de cada um dos torcedores do Atlético Paranaense, aqui no estádio de São Januário. O pior ainda estava por vir. Bastou a estudante Marluce Schwartz se acomodar na arquibancada na metade do segundo tempo. Coisas do coração. Como diria o repórter Tino Marcos, coisas de... sentimento. Muita raiva. Ele teve 44 rodadas para encher. Estranho nessa rodada eles acabaram enchendo contra nós. Quer dizer, tudo acontece contra o Atlético. Falaram que ia dar a volta olímpica, falaram isso e aquilo. Muita raiva. Intensidade. Teu nome é São Januário. Pretensão 1, ser a foto do título. Pretensão 2, fuga da ameaça de rebaixamento. Tem nome novo no coro da massa. Everton. Ele tem só 23 anos e jamais disputou um jogo oficial pelo Vasco ou por qualquer outro clube grande. Everton é o 5º goleiro do time na temporada e vai estrear exatamente contra o melhor time do campeonato. Isso é que é desafio. Com certeza. E o que você espera? Boa apresentação. Ele não parecia assustado. E quando a bola vem do escanteio... Mas já no segundo, defesa de Denis Marques para o artilheiro do campeonato. O Washington para em Everton. E Everton tem a sorte dos grandes goleiros na sequência. E sabe o que disse o Washington antes do jogo? Parecia adivinhar. Duelo bacana, com certeza vai mostrar que tem condições de estar aqui no Vasco. Quem sabe de falta? Everton de novo. Estreante e com a escritura definitiva da pequena área. O placar avisa. A concorrência está se dando bem. Não acabou o jogo ainda, tem mais 45 minutos. Uma vitória nossa aqui, continua tudo do mesmo jeito. Então Fernandinho domina no próprio campo e avança pelo menos 50 metros. 8 segundos até o chute, prensado por Igor. Sobra de Washington, o chute é pro alto. O grito é alto. Everton segue firme. Não tem Denis Marques que estrague a estreia. E o Vasco tem pet. Olhou, mirou, caprichou, achou. Lá estava a cabeça de Henrique. Cabeça boa, cabeça quente. Disseram que o Atlético comprou champanhe para dar volta aqui. Aqui eu duvido da volta olímpica. Foi um gol feito com raiva, Henrique. Muita raiva. E o Everton cresceu. Agora, até desabafa. Durante a semana falaram muito do Vasco, mas o Vasco tem isso aqui, não é à toa. Então faltou um pouco de respeito. Agora é eles que buscam o campeonato deles e a gente vai na nossa aqui. Vasco, o algoz. Vasco, o aliado. É do time de Everton, que enfrenta o líder Santos, que os paranaenses vão depender na última rodada. Pet adorou o show da torcida, que ele só viu desta vez.
A torcida é assim, tem que aparecer em todos os jogos, não só no último jogo. Por isso que a gente ganhou e se superou. Vasco!